Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus caros e amados irmãos e irmãs, paz e bênção para todos vocês, que Deus os abençoe. Invoquemos o Espírito Santo. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, com força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Evangelho está em Lucas 20, de 27 a 40. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça. E quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é um Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, aproximaram-se de Jesus alguns fariseus que negam a ressurreição. Há muitas pessoas que hoje também negam a ressurreição, porque não acreditam em Deus e não acreditam naquilo que Deus pode, no poder de Deus. E eles contam esta passagem que é bíblico, os saduceus, que lá na lei do levirato, que diz que se numa casa o irmão mais velho, que tem o direito a casar primeiro, e ele depois morre, aquele irmão, que é o segundo irmão no caso, deve assumir a viúva do irmão para dar suporte, para dar descendência e não deixar aquela viúva à mercê da sorte, passar fome. Então, portanto, o segundo irmão deve casar. E assim eles vão contando. Eram 7, o primeiro casou, morreu, o segundo irmão casou, depois o terceiro, e por fim morreu a mulher também, né, depois de 7 maridos. E agora, está dizendo que tem ressurreição? E lá no céu, como é que vai ficar? Ela casou com 7, ela vai ser esposa de quem? Aí que entra Jesus, que agora nos traz uma explicação. Jesus diz aos saduceus: nesta vida, preste atenção, irmãos, nesta vida, no tempo, os homens e as mulheres casam-se,
mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Então, na ressurreição, não terá mais esse vínculo afetivo que nos ligava a outra pessoa. Claro que no céu você saberá do teu esposo, será grato à tua esposa, aos teus filhos, mas na eternidade, irmãos, não haverá essa necessidade que nós temos aqui de se unir a uma pessoa, essa carência que nós temos. Porque agora Deus já nos completou. Nós seremos completos, plenos. Teremos a plenitude de Deus novamente. Eu saberei, aí que está, eu vou amar as pessoas na eternidade do jeito que Deus ama, numa comunhão profunda um com o outro. Será uma comunhão profunda com teu esposo, uma comunhão profunda com teus filhos. E claro que no céu todos reconhecerão um ao outro. Não pensa que no céu será um bando de gente desconhecida? Não. Na eternidade você conhecerá, você verá seu pai, sua mãe, será grato ao pai, à mãe, ao esposo, aos filhos, mas agora é um amor tão grande que nos unirá, que talvez seja difícil para nós compreendermos por causa da estreiteza da nossa cabeça e da nossa inteligência, que não conseguimos mensurar as coisas de Deus, não é? E não conseguimos mesmo diante desse mistério. Então, às vezes, é mais fácil negar do que acreditar e aceitar que Deus nos fará ressuscitar da morte. E Jesus disse que nós seremos iguais aos anjos, seremos filhos de Deus, teremos vida espiritual. Ser igual aos anjos significa ter uma vida espiritual. E nós não entendemos as coisas de Deus porque somos muito, muito apegados e muito humanos demais. E quando eu digo humanos demais, queremos medir as coisas de Deus a partir dessa humanidade nossa, da nossa inteligência obtusa. Que os mortos ressuscitam, Moisés já indicou na passagem da sarça ardente, quando Deus se revela, vai dizer Jesus, sendo Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Peça a Deus a graça dessa luz divina para você entender que no céu será um amor pleno, um amor tão grande. Deus nos preencherá de tal maneira que nós vamos estar, você vai estar em comunhão tão grande com teu marido, você vai estar em comunhão tão grande com teus filhos, com teu pai, com tua mãe, mas já não vai ter mais essa necessidade afetiva. Nós vamos estar um no outro, como o Pai vive no Filho e o Espírito Santo. Aquilo que Deus vive um no outro, nós viveremos um no outro, numa comunhão plena, numa felicidade sem fim, onde conviveremos novamente, todos juntos, na glória de Deus. E ali não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais solidão, não haverá mais medo, não teremos mais essas inseguranças, essas incertezas. Agora Deus será tudo em todos. Confiemos, irmãos, em Deus e entreguemo-nos em suas mãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Um abraço do Padre Reginaldo e até segunda-feira, se Deus permitir. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.